Olá, meus amigos, nossas amigas que partilham conosco desses conhecimentos bacanas que nós conversamos aqui sobre oratória e marketing pessoal. Eu quero já agradecer a você. Nós estamos hoje chegando pertinho de 21 mil inscritos. E isso é um marco muito bacana porque inicialmente se cogitava que ao longo desse ano que passou nós chegássemos a 2 mil inscritos. Então chegar a quase 21 mil inscritos na data de hoje é um sucesso. Eu quero aqui externar a nossa alegria, a nossa gratidão por você estar confiando nesse trabalho. E isso nos anima a, em 2020, prosseguir. E eu quero já chamar a sua atenção para o seguinte: no dia 31 de janeiro, assim meio que improvisado, nós gravamos um material com uma mensagem para que você pensasse o ano todo. Como é que você vai agir esse ano para que você tenha mais sucesso? Sucesso em todos os aspectos. Então eu quero devolver para você essa bola. Ao longo da semana, como se fosse assim um prana, uma energia, você fica ouvindo essas mensagens. Nós já temos a meditação para a noite, nós temos a meditação para amanhã, e eu quero que você busque ouvir ou pela tarde ou pelo final da manhã o que nós colocamos para 2020. Eu tenho escutado essa mensagem e eu tenho sentido muita energia nela. Isso por conta da virada do ano, isso por conta das energias todas que estão assim nos envolvendo. E eu tenho certeza que aquelas mensagens, elas ajudarão muito a você. São quase 30 indicações que você poderá abraçar para ter um ano de vitórias. Então, deixa eu te lembrar uma coisa muito importante. As pessoas acham que assistindo um vídeo uma vez, fazendo exercício uma vez, olhando uma vez, vai funcionar. Eu acredito que ajuda muito, mas se quer a excelência, você tem que praticar sempre. Essas nossas abordagens, esses nossos textos, esses nossos comentários, eles sempre são casados com algumas métricas de ações. Essas ações, elas devem ser construídas sempre. Você não pode olvidar delas. Então, vamos articular a voz. Articule a voz. Eu vou ler em voz alta. Nossa, como é importante ler em voz alta. Eu vou gravar a voz que eu estou lendo. Como isso é necessário. Eu vou colocar um espelho, olha bem, um espelho grande, para que eu me veja falando. Isso é extremamente importante. Eu vou prestar atenção como organizo o discurso para e passo. Lá nas nossas mensagens, nós demonstramos a você como organizar esses procedimentos. Nós avisamos também da importância de você ter um ouvidor mó, um amigo, uma amiga, a mãe, o pai, o avô, o namorado, o esposo, que durante a sua palestra vai fazer aquelas anotações. Lembra que é importante você fazer as pré-anotações antes do discurso e depois alguém avaliar pós-discurso. Avaliar, escrever na hora, no auge, no clamor, no ardor do momento e depois você assistir aquelas mensagens. Se você seguir, escute bem, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, dê atenção a essas plataformas, você será um sucesso. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Então, estas plataformas que já estão aí não são promessas, não é um discurso, olha, você vai ver aquilo outro e você vai ser um sucesso. Não, ali são plataformas adequadas. E para vencer o marasmo, vencer a inibição, vencer o medo do público, o medo de falar em público, aí nós acrescentamos as meditações. As meditações estão aí disponíveis há 3 décadas. Então você escuta aquelas meditações, não tem nenhuma mensagem subliminar, não tem uma coisa negativa, é só para colocar você para cima, para você dormir melhor, para você romper com frustrações, fugir de depressões, fugir das angústias e encarar o dia
de cada vez. Então eu quero convidar você, nessa abertura que estamos fazendo em 2020, para que você ouça novamente aqueles pontos que nós fizemos no dia 31. É o vídeo anterior a esse, então não tem como errar. Eu peço a você, olhe bem, eu peço a você que você passe a escutá-lo. Vai na academia? Bota para escutar. Hoje eu estava na academia e fiquei escutando. É muito legal, porque são pensamentos motivadores. Alguns a gente acrescenta, outros nós tiramos de grandes pensadores. Então, para você é super importante que aquilo faça parte da sua realidade mental. No próximo vídeo, daqui a pouquinho, eu vou mostrar um pouco dessa realidade, da mente consciente, da mente subconsciente, os grandes universos disso, para que você compreenda a importância de ter boa semente. A boa semente em comunicação são bons pensamentos. E aí a gente tem que estar sempre de olho, né? De olho, para que o joio ele não tome o lugar do trigo. Legal essa expressão, porque o joio ele é muito parecido com o trigo. Sabe aquelas pessoas que parecem ser suas amigas? Sabe aquelas pessoas que parecem que querem lhe ajudar? Você tem quase aquela impressão que são. É quase imperceptível. Mas se você comparar bem, tiver uma boa analogia, você vai distinguir uma coisa da outra. Então eu quero conversar com você nessa nova fase de aulas, de treinamentos, de conversas, esse nosso desejo de corresponder com você. E uma notícia, eu estou pegando cada grupo de mensagens e estou respondendo. Graças a Deus já tem algumas mensagens, tem 400 intervenções, mas eu pretendo responder cada uma. Então, se tiver uma dúvida, tiver uma pergunta, tiver uma ilustração, tiver uma ideia ou uma sugestão, você vai colocando aí e a gente vai conversando. Eu já quero lhe pedir perdão se ainda não respondi a todos, mas eu mesmo quero responder. Estamos eu, o Bruno, Maíra, interessados em acompanhar o seu raciocínio, porque nós queremos sucesso, e não esse blá blá blá, essa conversa de vamos aqui, vai dar certo, ppp. Não, coisas bem práticas. O que eu proponho a você é, vamos desenhar o nosso projeto. Qual é o seu projeto? Vamos desenhar um projeto? Qual é a ideia que você tem? A ideia que você tem é o tema do discurso. Você está lembrado, né? A técnica, a orientação do discurso é uma forma. É uma forma, não tem muito para onde correr. O que vai distinguir um projeto do outro é a ideia. Qual é a ideia que eu tenho? Se o discurso é para vender tecidos, então a técnica vai se voltar aos tecidos. Se é para, digamos, alcançar pessoas, ajudar pessoas, um trabalho filantropo, então o discurso passa a usar a técnica com aquele conteúdo. Agora, o grande valor, a grande importância para nós é dominar a técnica. Isso também vai ser um plano entre eu e você ao longo desse período. Eu quero que você conheça cada meandro do discurso. E como as pessoas gostam de colocar nome nas nossas mensagens, eu quero chamar sua atenção para isso. Os 3 pilares de um excelente discurso, de uma excelente comunicação. São 3. A primeira dessas pilastras é a voz. Entende? Aqui é colar um sujeito olha para os nossos exercícios e diz assim, não, esse exercício é bobo, ou esse exercício não tem importância, ou isso aqui é assim, assim, assado. Na verdade, eu quero dizer para você e dizer para essas pessoas que têm uma certa dúvida, que é um quebra-cabeça. É como se a voz fosse 33% do quebra-cabeça, a postura 33% e a apresentação do conteúdo para efeito do discurso 33%, não de importância, mas de peças. Agora, quando você tem todas essas peças, você juntou, você tem um orador. Entendeu? Então, a primeira coisa, você tem uma boa dicção, tem uma boa eloquência, o exercício da califasia. Califasia, o que é? A arte de falar bem, a arte de falar adequadamente. Oratória não é
exageradamente eu quero falar muito bonito. Não, oratória é a capacidade de você expressar corretamente o que está impresso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, para você fazer isso com muita adequação, você tem que dominar a voz. E aí é o beabá de sempre. Entende? É como se a gente estivesse fazendo um processo rápido de alfabetização para a voz. Não para a leitura, não para a escrita, mas para a voz. Então, a gente precisa ter humildade e começar a trabalhar bem as vogais, começar a trabalhar bem as palavras, as frases, o parágrafo. De repente você tem um texto. Mas o texto não escrito, o texto falado. E isso é possível com exercícios. Nós já carreamos vários exercícios para isso. A outra pilastra, também muito importante, é a postura, é a elegância, é a empatia, é você falar com alegria, falar com entusiasmo, é você saber se posicionar na tribuna. Lá mais na frente nós vamos dedicar um cenário para isso, entende? Para que você domine a sua postura. Agora veja comigo, você já dominou a voz, já dominou a postura. E agora? A apresentação do conteúdo. Essa apresentação do conteúdo, para que você vá em cima e acerte, nós vamos dizer para você como faz. Existe uma técnica para isso. Mas, Orlando, isso não é somente para os teus cursos? Sim, nos cursos eu faço tudo isso, mas eu quero disponibilizar para você. Entendeu? Eu quero que todo mundo saiba, eu quero que você saiba como é. Eu quero que você entenda que nós estamos aqui para pluralizar a oratória. E é importante que eu lhe diga uns comentários que eu acho muito legal. A oratória, até o século XVIII, era para quem? Era para políticos, talvez os advogados, não é isso? Algum filósofo, porque a filosofia antigamente era a discussão da sabedoria, não é como é hoje, que o pessoal está na filologia, mais estudando o significado da filosofia do que traduzindo-a como um ente de sabedoria. Então, esses oradores brilhantes, que a gente contava na palma da mão, 5, 6, 10 grandes oradores, eram aquelas pessoas que se destacavam no mundo da comunicação, no mundo da oratória, no mundo da política, no mundo do direito. Um cidadão chamado Dale Carnegie, nos Estados Unidos, no início do século XIX, ele começou a fazer um trabalho muito importante para levar a oratória para o dia a dia comum dos americanos. Entendeu? Você deve conhecer Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É dele esse livro. Ele escreveu um outro livro chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Olha que coisa interessante. Então ele começou a levar essa informação para quem? Para a dona de casa, para os jovens, para os empresários, para todo mundo que lidasse com gente. Entendeu? Todo mundo que trata com gente precisa de comunicação. Então, ele organizava grandes seminários e de forma que ele ajudou muitas pessoas. Ele tornou-se muito popular nos Estados Unidos e é popular até hoje. Aqui no Brasil, homens como Silveira Bueno, homens como Marques de Oliveira, e aqui eu quero fixar o olhar em Marques de Oliveira, porque foi dos professores de oratórios o que mais escreveu, ao menos ao meu conhecimento. Isso na década de 50, na década de 60, e depois veio outros grandes escritores, como Reinaldo Polito, que tem uma série de livros também voltados para a comunicação. E o que é que esse pessoal buscou fazer? Levar para o cidadão comum, para o estudante, para o profissional, a arte de convencer, de persuadir. E o nome disso é retórica, oratória. De maneira que essas pessoas levaram essas informações. E nós, há 40 anos atrás, nós estamos em 2020, então calcule aí 80, os anos 80, 79, 80, nós começamos a trabalhar esse tipo de produto, esse tipo de projeto. E por que, amigo, nós começamos a trabalhar esse projeto? Porque eu precisava desenvolver a comunicação. Entendeu? De maneira que eu imaginava assim, eu quero ser professor.
Como é que eu vou ser professor se eu não souber lidar com o público? Depois eu imaginei ser advogado. Eu digo, como é que você é advogado se eu não conseguir fazer uma sustentação oral? Entendeu? Então eu digo, peraí, eu vou aprender essas coisas, vou estudar essas coisas. E há 40 anos atrás, isto era um terreno inóspito no Brasil. E em Fortaleza, nem pensar. De maneira que nós fomos buscar na fonte, isso foi muito importante. Eu fui estudar Aristóteles, fui estudar Cícero, fui estudar Demóstenes, fui estudar um Sêneca, de maneira que esses pensadores, eles nos ajudaram a construir esse processo. Então tive acesso ao Carnegie, tive acesso como, Orlando? Com os livros. Quem sabe ler e quem tem livros tem todo o conhecimento que precisa. É verdade que não basta só a teoria, não é não? Você fica só na teoria, a pessoa lê 50 livros, ficou na teoria, ele não pôs nada daquilo em prática. É como colocar muita foto no smartphone. Depois você quer bater uma fotozinha, a memória está cheia. Você sabe o que você faz? Você deleta todas as fotos anteriores, porque não tem importância. Você só aprende, você só desenvolve mesmo quando você ensina. E ensinar em oratória é falar. Entende? Onde eu vou, eu ministro pelo menos 5 minutos de oratória. Aí você pode até rir com isso. Hoje eu fui em vários lugares, ou para buscar coisas do meu interesse, ou para conversar com pessoas. Em cada lugar desses, eu exercito o que eu digo aqui com você. Procuro exercer simpatia, procuro chegar nos lugares sorrindo, procuro levar para as pessoas um app, uma ideia legal, um pensamento bom. E vou dizer uma coisa que parecerá absurda. Eu de ontem para hoje, eu ministrei em 2 lugares diferentes uma aula de oratória, falando exatamente sobre isso. E hoje pela manhã, eu estive numa empresa, e eles, interessados em comunicação, me perguntaram como é que era. Eu digo, eu vou fazer uma aula para vocês agora. Então, as pessoas que trabalhavam naquela empresa fizeram uma aula comigo lá. Entendeu a história? Eles aprendem e eu também aprendo. Você está compreendendo o que eu estou te dizendo? Quanto mais vezes eu falo sobre um assunto, mais expert eu fico sobre aquele processo. Então, se você escuta uma vez e você não aprofunda, você não revê, você não anota, você não coloca em comum, você aprendeu uma vez. Agora imagina, se você fez 10 vezes, você aprendeu 10 vezes mais. Fez 20 vezes mais. Entende, meu amigo? Eu termino aqui e vou fazer uma palestra daqui a pouco. Então eu vou agregar mais horas de voo em comunicação. Então quanto mais eu falar, mais habilidade, mais conhecimento, mais aprendizagem, mais empatia, mais colaboração, mais revelações eu vou tendo ao longo do processo. Por isso, a gente vem dizendo para você, fazer um curso de oratória comigo é muito interessante, porque nós vamos aprofundar alguns assuntos, mas só fazer o curso não adianta. Não adianta. Porque se você fizer o curso, aprender tudo que você tem que aprender e não praticar, não funciona. Entende? Então você pratica como? O dia todo, toda hora. Você acordou, diga bom dia, dia. Sorria para o dia. É assim mesmo. Está todo mundo de cara feia e você está simpático. A tua senhora acordou, o teu pai acordou, sorria para eles. Surpreenda-os com coisas legais, uma palavra legal, um presentinho, entende? Uma coisa que eles gostam. Seja agradável. Nós podemos abusar da agradabilidade sem sermos tacanhos. Entende o que eu quero dizer? Trate todo mundo muito bem. E aonde você for, venda seu produto, venda seu serviço. Não guarde só para você. E vender nem sempre é por uma questão de dinheiro. Nós somos daqueles que acreditamos que o dinheiro é importante. Hoje eu escrevi uma resposta para uma pessoa e dizia para ele, eu não tenho vergonha de ser professor. 42, 43 anos agora esse ano que eu ministro aulas.
Não tenho vergonha de ser professor, nunca tive. Tive a honra de ser orientador marista por quase 2 décadas. Sou hoje um diretor educacional de uma faculdade. Tenho a nossa empresa que dá esses treinamentos, agora vai beirar 40 anos. Então não tenho vergonha de ser professor, é uma honra. Eu acredito sim que é uma profissão que tem que ser reconhecida e valorizada. Nos países desenvolvidos, os melhores salários, são destinados aos educadores. Isso faz parte, porque não existe médico sem professor, não existe advogado sem professor, não existe engenheiro sem professor, não existe religioso sem professor. Então, o professor é a profissão mais importante, porque é dela que deriva todas as outras, mesmo aquelas que são feitas informalmente, o pai que ensina para o filho, por exemplo. Então, veja bem, é a segunda plataforma. Qual é a segunda plataforma? Postura. Fale com os olhos, fale com as mãos, fale com o seu semblante, seja simpático. E a terceira coluna é o discurso. Eu já providenciei aí para nós aqui, para nossas gravações, uns flip charts, ou fazer umas coisas legais, para você entender bem direitinho como é que funciona todo esse processo do ponto de vista didático. E depois aplicar. Eu preciso muito que você aplique. Porque quanto mais você conduzir na praxis, o que é uma praxis? É a teoria realizada. Isso é praxis, é o pragmatismo. É quando você pega uma teoria bacana e pratica. Quando você pratica e quando você consegue ser claro para uma pessoa, é que você aprendeu. Eu estava ouvindo o Bob Proctor, ele disse assim, olha, eu só entendi que eu aprendi alguma coisa quando eu transmiti para alguém de maneira muito clara e a pessoa entendeu. Quando você conseguir transmitir para alguém e a pessoa entendeu o que você está querendo dizer, então é porque você realmente, digamos, embebeu-se, você está agora em condições de dizer, eu domino esse assunto. E lá hoje na loja que eu estive, não vou aqui citar a loja porque eu não tenho a permissão deles, e nem vou fazer propaganda sem essa permissão, eu tive o prazer de praticar e mostrei para eles o que é praticar. E se você praticar, você potencializa o aprendizado. Portanto, fique ligado aqui na gente, vamos conversar muito. Eu tenho interesse que você desenvolva e assim, não tem segredo que eu não revele para você. Nós fizemos aqui um pacto, eu e o Bruno, nós vamos abrir o jogo, vamos trazer para você todos os conhecimentos que nós já tínhamos, aqueles que nós aprendemos nesse pouco tempo de caminhada e aqueles que nós vamos aprender. O melhor dessa terra nós vamos dar para você, porque queremos que você seja o melhor que você puder. E na dúvida, será que esse professor não está aí com alguma conversa? É só você olhar, 78 vídeos já estão disponíveis. Vídeos sérios, comprometidos com quem quer ter sucesso. É verdade, não há sucesso sem trabalho. Só no dicionário é que sucesso vem antes de trabalho. Então, você que quer ter sucesso, vamos trabalhar juntos? Eu topo, nós topamos. Estamos aqui dizendo para você que queremos que você seja mais que vencedor, que você consiga o seu melhor. No próximo vídeo, eu quero conversar com você sobre essa história de mente, de subconsciente, de corpo, essas coisas que as pessoas precisam entender um pouco para a gente poder desenvolver, tá bom? Eu volto, você está no programa do professor Orlando Júnior e aqui nós queremos você 100% melhor. E nós vamos ajudar você a ser feliz. Estamos juntos.